Vamos orar, amados. Quem está feliz? Glória a Deus, estenda a mão para cá. Pai, nós queremos nos colocar diante do altar para que seja feita a Tua vontade nesse lugar, nessa noite. Me usa como instrumento das Tuas mãos para que vidas sejam tocadas, a Tua palavra fale a cada coração. Espírito Santo, eu preciso de Ti, preciso da Tua unção, preciso daquilo que o Senhor tem, para que isso possa ser compartilhado, daquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma das pessoas que está aqui, que está nos assistindo pela internet, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos lá. Falei um pouco domingo sobre o Espírito Santo. Quem estava aí? Graças a Deus. Quem não estava? Então tudo bem. Então eu vou falar um pouquinho da palavra de domingo e a gente vai... Pode abaixar um pouquinho, violão. Está bem alto assim. Pode abaixar um pouquinho aí, Will. Ok. E eu quero compartilhar um pouco ainda sobre o Espírito Santo, sobre algumas coisas referentes à ação do Espírito Santo, principalmente dentro de nós. Tem algumas coisas que o Espírito tem me despertado a falar e a fazer. É importante nós termos a consciência que o Espírito Santo de Deus é extremamente importante. Quem pode dizer amém? Né? Ele não é menos importante, ele não é a terceira pessoa da Trindade, como se fala, ou alguém que é um vento ou alguma coisa, não. Ele é o Espírito do próprio Deus. Sem ele nada teria sido feito nessa terra. O poder de ação, a força motriz das coisas que acontecem é através do Espírito Santo. Amém, amados? Tudo nessa terra, o Espírito parava sobre a face das águas, o Espírito fez todas as coisas, ele só não podia habitar na terra, porque a terra não tinha um lugar de habitação, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele precisava de um lugar santo para habitar e a terra estava corrompida com o pecado. Amém, amados? É óbvio, ele vinha em espírito lá no Éden. Se você for para o original do hebraico, você vai descobrir que o Espírito já andava, até no Éden tem lá a menção do Espírito Santo andando ali. Não vou entrar nisso porque é mais complexo, mas isso já acontecia, ok? O Espírito Santo que vinha ali e interagia, ok? E hoje eu quero falar algumas coisas a respeito do Espírito Santo, continuando a ministração. É óbvio que estamos quase véspera de Natal. É o ideal assim, não, mas o mais comum nessa época é alguém pregar alguma coisa tipo assim, né? Jesus nasceu e outras coisas, mas Jesus nasceu pelo Espírito Santo também. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, Maria foi coberta pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, isso gerou a Jesus. O nascimento de Jesus tem essa importância. Eu quero falar algumas coisas que Jesus fala e que os apóstolos falam a respeito do Espírito Santo. Eu não vou conseguir cobrir, obviamente, nessa série de ministrações, todas as coisas a respeito disso. Posso ouvir um amém, amados? Tem diversas cultos que eu mesmo já ministrei no passado sobre o Espírito Santo, sei lá, acho que deve ter diversos cultos falando da pessoa do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, tem livro, tem muita coisa, porque obviamente tem muita coisa para se falar. A maioria das coisas do livro de Atos se faz pelo Espírito Santo. Se você só procurar o Espírito Santo, só no livro de Atos você vai ver, o Espírito Santo pedia para ir para um lugar, impedia de pregar em outro, movia em outro, escolhia os apóstolos, mostrava e assim por diante. A igreja tem que ser dependente do Espírito Santo. A igreja tem que ser dependente do Espírito Santo. Amém, amados? A letra por si só mata. A letra pode gerar uma mudança, às vezes, de um comportamento, e olhe lá, mas você nunca vai ser transformado se não for pela renovação da sua mente, que vem através do Espírito. Amém, amados? Espírito que move todas essas coisas. É importante a gente saber disso, por isso que nós somos uma igreja pentecostal, que crê no Espírito Santo e nas suas ações. Que crê no Espírito Santo nas suas ações, nas suas manifestações, não nos envergonhamos do Evangelho. Como dizia Paulo, meu Evangelho não vim a vós com palavras de persuasão, mas com o Evangelho no Espírito e no poder, ok? E eu quero falar um pouquinho, vou direto para um texto que eu citei também no domingo passado, para reforçar. Leia comigo Marcos 3:28, vamos ver o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo, vai! Não, calma, vamos ler juntos, em nome de Jesus. Pai, ajuda as pessoas que não conseguem ler de longe, para que eles consigam enxergar. Está grande a letra ali, em nome de Jesus. Em verdade vos digo, que tudo será a quem? Aos filhos dos homens, e as blasfêmias que proferirem. Então, ok, vamos lá, vamos seguir. 29, mas aquele que... Uau, que coisa linda. Jesus está falando que aos filhos dos homens, qualquer pecado que eles tiverem, ou seja, qualquer erro de alvo que eu tiver, eu vou ser perdoado. Qualquer blasfêmia que eu falar, eu vou ser perdoado. Com exceção de uma coisa, eu não posso falar mal do... Não entendi, eu não posso falar mal do... Poxa, que interessante, hein?
Eu acho que Jesus gostava do Espírito Santo. Na minha Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo, se movia pelo Espírito Santo, era direcionado pelo Espírito. Quem pode dizer amém? Então o Espírito Santo tem uma importância no qual, é claro, eu não vou nem entrar nisso, mas eu poderia explicar diversas dessas coisas. Não tenha essa preocupação em nome de Jesus, não peça perdão. O que ele está querendo dizer é que quando eu peco ou erro, pecar é errar o alvo, é algo que eu faço em desacordo com a palavra de Deus. Vocês estão aqui comigo, amados? E na maioria das vezes, pelo menos na lista, quando a gente pega os 10 mandamentos de pecados, 5 deles têm uma relação horizontal. É não cobiçarás, não honrará teu pai e tua mãe. Vocês estão aqui? A maioria das coisas minhas pessoais. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque em quase todas as coisas são coisas perecíveis, ou coisas dessa terra. Agora, se eu mexer com blasfemar com aquilo que é eterno, minha consequência, aparentemente, por que está falando, bate lá na eternidade. Vocês estão aqui comigo? Então, o Espírito Santo é extremamente importante. Da mesma forma que eu não vou usar o nome de Deus em vão, eu não vou blasfemar contra o Espírito Santo, eu não vou ignorar as ações do Espírito Santo, porque aqueles falavam que Jesus estava se movendo pelo Satanás, ao invés de estar se movendo pelo Espírito Santo de Deus. E Deus faz as coisas sempre respeitando a sua palavra, concordo plenamente, mas ele não está sujeito ao homem em nada. Então o Espírito Santo cura, opera milagres, faz coisas, algumas pessoas riem, outras choram, algumas são tomadas. Vocês estão aqui comigo, amados? E você já viu diversas dessas coisas acontecer, pelo menos se você é dessa igreja, isso é algo comum. Nós amamos o Espírito Santo e suas manifestações, nós nos alegramos, não blasfemamos. Se eu não entendo, no mínimo eu fico quieto. Quem está aqui comigo? Amém, amados? Até que um dia eu vou entender, falar, que interessante, que ótimo. Quando você tem uma experiência, daí você fala, agora entendi. Mas aqui eu precisava e mostrar isso. Então olha para quem está do seu lado e fala, sem blasfemar, né? Ok, não vou entrar nisso. Tem diversas coisas quanto ao que sai da sua boca, o que você declara. O Espírito Santo de Deus, como eu falei, pode ser até, o que eu comentei no domingo, o Espírito Santo de Deus pode ficar até triste com você, com o seu modo de agir, com as coisas que você faz, com as coisas que você fala. Olha para quem está do lado e fala, você mesmo. Amém, amados? Porque ele habita dentro de nós. Ok, vai lá, vamos seguir. Continuando ainda, quero falar mais uma coisa sobre o Espírito Santo. João 14:17, vai. Não, vamos ler juntos, que hoje só tem declarações fortes, tá? Antes do Natal. Vamos terminar cheios do Espírito Santo. Para aguentar ir para as festas, que já vão ficar cheios de comida nas festas. Né? Mas não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? Então vamos lá. O Espírito dá que o mundo... Não entendi. Que o mundo o quê? Não entendi. O que está falando ali na Bíblia? O Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, né? Amém, amados? O que a Bíblia está falando ali? Que o mundo o quê? Por quê? Nem o... Mas vós o... Porque ele habita convosco, que já tinha soprado o Espírito nos apóstolos, e ele estará com vocês. Ok, amados? Quando eu subir, ele vem. Então deixa eu explicar algo aqui. O Espírito da verdade é santo. O Espírito da verdade é santo. Porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Deus é onipresente? Sim, Ele está em todos os lugares, tá? Deus é onipresente. O Espírito Santo de Deus habita em um lugar nessa terra. Onde Ele habita? Ele não é um vento, Ele não fica pairando. Ele habita onde? Dentro de nós. Ele desceu e Ele habitou no corpo de Jesus. Ele ficou no corpo de Jesus porque Jesus foi batizado. Antes de ser batizado, Deus fala, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Não há pecado nenhum nele. Ele foi batizado. Vocês estão aqui comigo, amados? E o Espírito Santo tem toda a testificação. O Espírito vem sobre Jesus, começa a habitar dentro dele. Depois Jesus sobe, é glorificado. Depois que ele é glorificado, ele chega lá e ele fala, esse Espírito que me ressuscitou dos mortos, como a Bíblia fala, eu vou mandar agora para o povo poder ficar cheio de poder. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E agora esse daí pode habitar nos corpos de quem aceita Jesus, declara Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Dá para entender? Porque eu não sou santo, mas pela fé eu sou justificado, assim como Abraão foi justificado. Então o Espírito Santo de Deus pode habitar dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo de Deus, de acordo com o que está dizendo que Jesus fala, leia comigo de novo, João ali, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Leia comigo, por favor. O Espírito da verdade? Não entendi. Porque não o, nem o. Vamos lá.
Se o espírito, eu já falei também do outro texto, não pode uma pessoa estar blasfemando e estar cheia de espírito, não pode. Paulo já falou isso, eu li o texto para vocês. E no Evangelho de João, Jesus está falando algo sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em quem é santo. O Espírito de Deus não habita no mundo. Inclusive a própria palavra de Deus fala que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Num carnaval, numa festa, numa balada, num lugar onde não é um lugar santo, eu sinto te dizer, você não me venha me dizer que o Espírito Santo de Deus está lá e está ministrando a sua vida. Ele pode estar dentro de você te alertando de alguma coisa. Agora não me fale que ele está dentro do outro se a pessoa está no mundo. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, você ama o mundo, eu amo o mundo no sentido de faça o máximo para ganhar as pessoas para o lado da luz, tirar do reino das trevas e vir para o reino da luz. Eu não tenho amizade com o mundo. Por quê, pastor? Porque o Espírito que habita comigo não tem comunhão com o mundo, com as trevas, não tem como ter isso. Por quê, pastor? Porque eles não têm o Espírito da verdade e nem tem como recebê-lo, porque a luz não se mistura com as trevas. Quem está aqui? Ao sábio tudo ministra, concordo. Mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Sim ou não, igreja? As coisas do mundo não, mas isso aqui é de Deus, querido, deixa eu te contar, não. O que, pastor? Isso que você está pensando mesmo que eu falei. Que provavelmente o Espírito já te falou. Só está falando, está vendo como não tem isso? Então, ou é de Deus ou não é de Deus. Não tem meio para esse tipo de coisa. Quem pode dizer amém? O Espírito Santo de Deus é o selo de Deus. Eu falei, ou você tem o selo ou você não tem. Não existe ambiente cinza, irmãos. Não existe, isso aqui é neutro. Ou é luz ou é trevas. Deixa eu explicar isso com toda clareza. E onde não está o Espírito de Deus, pode saber que o Espírito do mundo está. Quem está aqui comigo? Amém, amados? Deixa eu deixar isso bem. Não, mas, ok, cuidado. Cuidado. Não me fale, não me caia. Hoje em dia é tanta coisa que pode tudo. Querido, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica, e eu não deixo nada me dominar a respeito de entender o que o Espírito Santo me ministra na minha vida. Vocês estão aqui comigo, amados? É óbvio, esse entendimento. O que ele está falando é que eles não podem ver, ok, nem é por ver, porque não é por vista, não vou entrar nessas questões, porque que está bem profundo dentro da fala das questões, o ver é os frutos, ok, amados? As coisas que acontecem, o conhecer diz respeito também à intimidade, a mesma palavra, não vou entrar em todas essas coisas, mas o que está querendo dizer é, ó, o que Jesus está falando, vós o conheceis, porque ele habita convosco, que ele vai estar onde? Em vós. Ele está falando para quem? Para os discípulos, não está falando para os outros. Quem pode dizer amém porque eu estou dizendo aqui? Não se iluda com as coisas. Quem pratica tais coisas não é de Deus, diz a palavra. Quem pratica tais obras é mentiroso, é o Satanás desde o princípio, homicida, isso sim. Deus reflete santidade, Deus é santo. E a palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Ok? Sem santidade ninguém verá a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, é coisa séria, meu irmão. É sério mesmo, irmãos. A gente entra num período de celebrações, de um monte de coisa, um monte de gente tira. Graças a Deus, nossa igreja cresce nas férias. Mas pode ser que alguém estava querendo se desviar, deixa eu já te avisar. Deus não está pulando o carnaval, Deus não está no meio de balada na virada do ano. Ele não, deixa eu te contar, não está. Pelo menos de acordo com as palavras de Jesus. Que ele fala o quê? O Espírito dá. O Espírito dá. O Espírito dá. Que o mundo. Não conhece não. Que é o mundo, o que está escrito ali? Não pode o quê? Que quem não pode receber? O mundo não pode receber. Quem está aqui comigo? Então, nós amamos o mundo, queremos ganhar o mundo, em nome de Jesus. Amamos o mundo. Como? Antecipando, falando do amor de Deus, pregando as boas novas, dizendo que há salvação, dizendo que há transformação. Não me misturo com o mundo. Não tem isso. Ok, amados? Me mostra. Igual, tem umas falas que às vezes, meu Deus do céu, me dá até, olha, me dá pane na minha mente até de algumas coisas. Me mostre Jesus. Querido, Jesus foi focado, Jesus só andava com os judeus. Ok? Amém, amados? Só nas festas judaicas, mal curar quem não era judeu, ele se dava ao trabalho. Ele era cuidadoso em cumprir as obras daquele que, em fazer as coisas daquele que o alistou, como diz Paulo, que o arregimentou. Ele fala, só faço o que eu vejo meu pai fazer, só obedeço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Ele não saiu para outros lugares, para outras coisas. Vocês estão comigo aqui, igreja? Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, não caia nesses enganos.
Amém? Cuidado. O Espírito Santo vai testificar, vai falar as coisas ao seu coração. O Espírito da verdade é? O Espírito da verdade é? O Espírito da verdade é? Então não me venha falar que na música tal, da boca da garrafa, está o Espírito Santo. Me desculpe. Não vai estar. Não quero, não fique chateado comigo, não vai estar. Quem não estou falando do seu, o Espírito Santo não habita ali. Ele não pode receber. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém? Glória a Deus. Pastor, cada slide está falando assim, é um aperto para te preparar em nome de Jesus. Já chega a parte melhor em nome de Jesus. Mas é sério, amados. Vocês estão aqui comigo? Estou pegando falando da Bíblia. Ok, vamos lá. Atos 7,51. Esse é bom demais. Leia comigo. Atos 7,51, então uma exortação que é dada ali num discurso de um homem de Deus, quando o sistema religioso está querendo matar ele, perseguir, fazer outras coisas. E ele diz assim, ó, vai. Meu Jesus, amados, eu vou ajudar vocês na leitura só porque entrou incircuncisos, deu pane na mente de vocês, vai. Homens de dura cerviz e incircuncisos de vós sempre, assim como também vós olha que coisa linda, o Espírito Santo de Deus é aquele que foi enviado para você, ele é o poder dos céus, ele é o selo de Deus que você é de Jesus. Quem pode dizer amém? É a palavra, ele nos colocou como selo, fala todas essas coisas. Eu falei muito no domingo sobre isso, mas está tudo na sua Bíblia, você pode procurar aí essas palavras, você vai encontrar. O Espírito Santo de Deus também pode ser, tem sentimentos, ele pode ficar triste com o que a gente faz. Não entristeçais o Espírito de Deus. E além de você, o ser mais poderoso dessa terra, o qual criou todas as coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Ele pode ser entristecido, ele tem sentimentos, porque ele é uma pessoa, o Espírito Santo, e ele pode ser resistido. Uau! Não é à toa que a Bíblia fala que Deus nos fez um pouco menores, amém, amados? O homem é o ser que, ele é a imagem e semelhança de Deus. O Espírito é sujeito ao profeta, o próprio Espírito Santo de Deus pode ser resistido. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que eu posso ver uma ação do Espírito Santo de Deus, eu posso sentir talvez externamente, sim ou não, independe, porque não diz respeito a sentimento, mas eu posso não crer e eu posso resistir àquilo que o Espírito Santo de Deus tem para fazer na minha vida, mesmo ele sendo enviado para mim, de acordo com o que eu li no texto de domingo, para te ensinar o quê? Não entendi, para te ensinar o quê? Não entendi. Todas as coisas. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não deveria andar preocupado, porque o Espírito tem a capacidade de me ensinar? De me ensinar? Todas as coisas. Se eu sei de todas as coisas, eu não vou me preocupar com nada, porque eu vou saber como resolver, ou vou saber o tempo que aquilo vai durar, ou vou saber como as coisas vão acontecer. Quem está me entendendo aqui? Agora, se eu deixo de escutar o Espírito Santo de Deus, se eu resisto ao Espírito Santo de Deus, aí eu posso estar arranjando para mim mesmo um problema terrível. Eu posso estar na igreja, o Espírito Santo pode estar falando através do pastor, através do louvor, através da palavra, através da tua Bíblia, querendo comunicar com você, e você pode fazer o quê? Resistir. Olha para quem está do seu lado e fala, uau! Não é legal isso, amados? Eu amo isso, porque o Satanás, a Bíblia fala que não, querido. O Satanás não quer nem saber, querido. Se você não está na luz, você já está nas trevas. Se ele puder te chutar, ele te chuta. Se ele puder te arrancar a perna, ele arranca. Se ele puder te matar, ele te mata. Não tem questão. Agora, Deus é gentil. Deus ama, Deus pergunta, você quer? Quero, você não quer? Não tem problema. Você é livre para segui-lo ou para não segui-lo. As trevas não tem essa. A treva te agarra, quer te levar para o abismo. Amém, amados? De qualquer forma. Vocês estão aqui comigo? Sim? Amém? Vamos lá. Como é que eu posso resistir ao Espírito Santo de Deus, pastor? Tem uma sequência que a gente vê aí, muito clara, muito simples. Eu não quero me alongar muito nisso, porque não é isso a palavra, mas eu preciso apresentar isso para vocês. Vocês estão aqui comigo, amados? Uma das primeiras formas de resistir ao Espírito Santo está lá no começo. Qual que é a característica de quem resiste ao Espírito? Leia lá as primeiras palavras. Homens de dura serviço. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Quando você vai lá para Provérbios, fala também de homens de dura serviço. A pessoa, quem endurece a serviço, um dia será quebrado. O que é dura serviço? É quem não abaixa a cabeça, quem não se deixa ser corrigido, quem sabe de tudo, sabe todas as coisas. Soberbo, Deus existe ao soberbo. Ele não tem muito o que fazer, ele não pode ir contra aquilo, porque Deus não vai arrombar as coisas. Quem pode dizer amém por isso?
Então o Espírito Santo começa a falar, muda isso, transforme isso, pare com isso, pare de mentira, pare de não sei o que, pare de não sei o que, mas a pessoa não quer parar. Ela endurece a serviço. É o termo que se usa, amém, amados? Da pessoa que não abaixa a cabeça para ninguém, né? Que dura serviço, ok? É a pessoa que, ok. O que acontece com quem endurece a serviço? Ó, homens de dura serviço e de circuncisão é sinal de aliança. Vocês estão aqui comigo, amados? Sinal de aliança, selo de aliança, de convicção de aliança. Por exemplo, o Alan e a Laís são casados, para quem não sabe, ó, o Alan aqui e a Laís ali, ó. Eles são casados. Eu casei eles, né? Eu estava lá, graças a Deus, ó. Se você não casasse com a Laís, Alan, ia ser difícil, né? A gente te ama tudo, mas o Alan é muito estranho, né? Eu sempre elogio ele, mas ele é estranho. Mas eu já sou acostumado, porque eu conheço ele metade da vida dele ou mais, talvez, né? Não, metade da vida dele, mais ou menos. Ok, amados? Mas ok, não, ok que você está falando disso, pastor. Vamos lá. O Alan e a Laís têm uma aliança, que tem um símbolo. O que é? O anel que fica nos dedos deles. Você tem a aliança aí, Laís? A Laís tem aliança, o Alan tem aliança, né? Eles têm um símbolo, uma aliança. Por que eu estou dizendo assim, ó? Ou eles têm uma aliança, ou eles não têm uma aliança. A dura serviço, ou seja, o Espírito está falando, está direcionando, está instruindo através do pastor, através da palavra, através da voz do Espírito Santo para você mesmo. Quem está aqui comigo? É aquela voz que te fala, leia a Bíblia, aquela voz que te fala, vá na igreja, aquela voz que te fala, sirva ao próximo, ame ao próximo, não fique só pegando culto, vá servir no ministério, vá trabalhar. Deus escolheu ser amado no próximo. É impossível falar que eu amo a Deus se eu não amo ao próximo. Não existe isso aí, irmãos. Por isso que eu falo, uma pessoa que é madura, cristã, ela tem que servir. Não é uma força que eu fico pressionando, não é nada. É um sinal de você mostrar sua maturidade. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Não é que, e queridos, inclusive aqui na nossa igreja é o inverso. Quando a gente quer disciplinar alguém, a gente não deixa servir. É o que mais dói nas pessoas, é o contrário. Não que a gente não precise de obreiro. O obreiro é sempre bom, porque a igreja sempre cresce. Sempre ajuda. Agora, não tem problema nenhum. Tem alguns que, de verdade, amados, se fosse a opção de alguns viveriam, serviriam em todos os ministérios, em todas as coisas, em todos os cultos. Amém? Muitos, eu tenho certeza. Se você pudesse, você dançaria todos os cultos, Lívia? E ignorar as escalas? Lu, você serviria todos os cultos, se pudesse? Sim? Pati? Então pronto, já deu confusão. Já tem 3 da dança. Né? Dança 2 só, geralmente, né? A Carol também provavelmente faria isso. Se eu perguntar para as meninas, para a Fer, tem certeza, né, Bruna? E assim por diante. Não, mas o que você está falando disso, de aliança, dessas coisas, pastor? Deixa eu trazer aqui, ó. A minha circuncisão é sinal de aliança. Então ele está falando assim, ó. Quem endurece a cerviz e não tem aliança de coração e aliança de ouvido, o que acontece com essas pessoas? Resistem ao Espírito Santo. Se eu começo a não escutar ou não obedecer aquilo que o Espírito me faz, dura serviço. Se eu começo a colocar no meu coração os meus desejos em vez das vontades de Deus para com a minha vida, estou tirando a aliança do meu coração. Eu estou conseguindo fazer entender? Ela vem literalmente pelo coração e pelo ouvir. Tem um mesmo texto, Jesus fala de uma coisa similar. Ele fala, tinham olhos, mas não viram, tinham ouvidos e não ouviram, endureceu-se o seu coração e perderam o tempo da visitação. O próprio Jesus, Deus em carne e osso na terra, e as pessoas conseguiram fazendo milagre, operando milagre, e as pessoas conseguiram não acreditar nele. Estão conseguindo fazer entender? Além de tudo, crucificar ele, ainda falar crucifica, mata, vê, dá risada, cuspir nele. Imagine, amados. Por isso que ele fala, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram, nós. Você está na igreja, graças a Deus, então você é mais feliz ainda. Quem pode dizer amém por isso? Né? Mais feliz por todas essas coisas. Ok, consegui me fazer entender? O Espírito Santo pode ser resistido através da desobediência, minha dura serviço, faço a minha vontade, não aquilo que o Espírito está me dizendo. Se eu quebro a minha aliança para com Deus, deixa eu explicar quebrar a aliança. Posso? Laís, você manda mensagem para o Alan durante o dia? Quantas? Algumas. Alan, você responde a mensagem da Laís? Todas? A ideia é sim. Você manda mensagem para a Laís? Ela responde essas mensagens? Ótimo.
Sinal que você escuta a Laís te escuta, nem que seja lendo a leitura aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Laís. Qual seria a sua felicidade se ficasse 10 dias? Você manda 5 mensagens por dia, o Alan responde só uma, e você olha depois de 10 dias no celular dele, e tem mensagem de uma outra menina, e ele responde ela sempre prontamente. Não quero nem pensar. Aí o pastor vai ser chamado para fazer um culto fúnebre. Ou eu tenho uma aliança, ou eu não tenho uma aliança. Quem está me entendendo aqui? E quando eu quero quebrar uma aliança, uma das primeiras coisas que eu faço é tirar minha atenção, é dar ouvidos para outra coisa. Quem já viu alguém trair uma pessoa no trabalho, nas outras coisas, ou começar a se aliciar com alguma coisa, é facinho se aliciar com alguma coisa, você precisa se perder. Você só precisa desfocar, deixar de inclinar o coração para aquilo que eu tenho uma aliança. Quem está me entendendo aqui? Ou seja, se eu deixo de escutar o Espírito Santo, de obedecer aquilo que ele faz, e eu vou atrás dos meus desejos, das minhas coisas, das minhas vontades, é TV, é seriado, é não sei o que, eu gosto mais de assistir uma série do que vir para a igreja, pelo amor de Deus, deixa eu te avisar, provavelmente você já está resistindo ao... Aí tem uns irmãos que me falam, não, estou meio fraco, não estou escutando Deus falar comigo, será? Será mesmo? Ou será que você está resistindo ao Espírito Santo de Deus? Ele acorda às vezes a gente de madrugada para falar. Você volta a dormir ou você escuta? Tem período que eu acordo com o play ligado já. Eu já entendo, tipo, ok, vamos adorar, vamos orar. Não sei se acontece com vocês, mas é que talvez comigo acontece toda hora. Eu acordo, já está o louvor tocando na minha cabeça, eu vou no banheiro fazer nas minhas necessidades, geralmente número 1 à noite, de madrugada, mas o play já está ligado, falo, já entendi, vamos conversar, o senhor quer conversar, né? Já ligou o play. Nunca aconteceu com vocês ou só comigo? Acontece? Ore para Deus para isso acontecer, é uma delícia já entrar, você já está no culto, você e ele. Né? Eu já falei, ok, já começou o louvor, a luz está apagada, né? Eu já entendo porque eu sou bola de neve. Vai ter alguma coisa que vai acontecer aqui. Vocês estão aqui, amados? Estou conseguindo fazer entender? Cuidado com aquilo que você começa a dar ouvidos, cuidado com aquilo que você começa a inclinar o seu coração, porque infelizmente você pode endurecer seu serviço e resistir ao Espírito Santo de Deus, ou aquilo que Ele quer para nossas vidas. Vamos seguir? Vamos lá. Próximo. Ok, vamos lá. Pedro falando sobre uma ação que aconteceu quando os gentios recebem o Espírito Santo. Atos 10, 44. Ainda Pedro. O Espírito Santo responde a palavra, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele é a própria palavra de Deus. Então o que é legal? Quando você está ministrando a palavra, você não precisa se preocupar que quem vai testificar é o Espírito Santo. Eu me lembro de diversos episódios, mas quero falar um. Vocês me permitem em nome de Jesus? Eu fiz uma série muitos anos atrás, a bênção. Quem lembra? Por que abençoamos? Fiz em alguns cultos, fiz em 3, se eu não me engano, ou 4. E basicamente a série da ministração era de ensino. Quando eu ministrei a última palavra sobre a bênção do sacerdote, o culto estava normal. Começou o louvor, caiu o Espírito. Eu me lembro de gente, teve filho de pastor que estava aqui, que o pastor me ligou. Filho de um outro pastor aqui da cidade, me ligou, porque a filha estava aqui, a filha voltou para casa chorando e ficou chorando quase que a noite inteira, copiosamente. Ele falou, eu nunca vi a minha filha ter uma experiência com Deus daquele jeito. O que você pregou? Eu falei, preguei uma palavra de ensino. Vocês estão entendendo aqui? Mas quem que testifica? Quem que testifica? O Espírito. Eu não tenho problema de pregar aquilo que Deus me pede para pregar. Tem culto que é mais profético, qualquer tem alguma coisa, mas diversas vezes o que acontece? Eu venho, prego a palavra, eu sei que Deus vai fazer, porque eu sei que o que Ele quer fazer. Quem pode dizer amém? Já aconteceu uma vez aqui com os diáconos, né? A Alan, Laís vão lembrar, né? Alguns dos mais velhos também que estavam. Um dia eu voltei aqui de um monte de eventos, de coisas, de uma reunião de avivamento e tal, sentei com os diáconos quando o altar era ali, já tinha acabado o culto, né, Alan? Eu comecei a contar uma história sobre um avivamento. E caiu o Espírito. Foi muito legal, me dá até um troço quando eu começo a falar disso daí. Nem posso, entra nos proibidos. Tipo Atos 2, não posso ler, né? Tipo proibidão da nossa igreja. Não é? Você sentiu assim também? Não, no Espírito? Eu também, a mesma coisa que eu lembrei. Vocês aqui?
O Alan e a Laís sentiu mais ainda, que eles ficaram mais de 100 dias vindo ininterruptamente na igreja. Quantos dias? 100 dias. Aí você pergunta por que o Alan tem unção, a Laís tem unção, deixa eu te explicar, tem sacrifício aí. Mais de 100 dias vindo sozinho adorar? A gente ficou, eu fiquei acho que 40 e tantos, a gente ficou 60 e poucos, vocês bateram mais de 100, né, Alan? E teve um monte de número bom, não vou falar porque está filmando aqui, mas depois se você quiser pergunte para alguém das coisas que aconteceram na cidade. Quem lembra? Porque nós estamos documentando, acompanhando. Tá bom de acontecer de novo um negócio desse. Lembra, Arão? O Arão lembra que o Arão foi um dos primeiros no grupo no outro dia. Eu vou amanhã na igreja, segunda-feira. Começou uma mobilização, só que não tinha ninguém. Não é quando tá a igreja cheia das coisas, só tava nós, a gente só quis que ficasse nós e a gente só queria vir nós também. Sem ninguém que fosse discordar para atrapalhar, para dizer que era embora e outras coisas. Nenhum desses daí. O Espírito testifica a palavra. Você tem a convicção, principalmente quem ministra, você vai ministrar, você depende do Espírito Santo. Aqui eu não tenho muito dom para depender. Aqui eu tenho que depender quando eu vou ministrar de quem? Do Espírito Santo de Deus. Posso até falar, tem dons, tem outras coisas envolvidas, mas quem vai testificar a palavra é o Espírito de Deus. Ele que vai fazer aquilo que tem que fazer, ele que vai agir. Quem pode dizer amém? Mas eles estavam fazendo o que aqui? Não, lê comigo o texto, vai. Ainda. Quando o quê? Não entendi. O Espírito Santo caiu sobre todo mundo que estava lá naquela cidade. O Espírito Santo caiu sobre todo mundo que estava passando na rua. O Espírito Santo caiu sobre todo mundo que era daquela igreja. Não, leia lá. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que? Porque a fé vem pelo da palavra de Deus. Uma coisa é a glória. Vocês já sabem disso, já expliquei glória, falei sobre glória. Outra coisa é cair o Espírito. A gente estava aqui, tinha um monte de gente aqui na igreja. A gente estava conversando ali no cantinho, o Espírito caiu ali. Não sei se os outros foram tocados aqui, eu até acho que não. Ficou todo mundo ali olhando, querendo vir para o altar com a gente. Não podia. Só ficou nós curtindo um pouco. Depois nós estamos ampliando as coisas, né, Laís? Deixando as coisas acontecer. Mas quem está me entendendo aqui? Aqueles que ouviam a palavra. Se ouvir, amém, amados? Se ouvir, as coisas podem mudar. Quem está aqui? Se você escuta o Espírito Santo falar, por isso que você vê de duas pessoas no mesmo ambiente e Deus faz algo na vida de um e Deus quer fazer algo na vida do outro também? Claro que quer. A diferença é o quê? Ouvidos. Tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Tem olhos para ver, mas não vem. Endurece o seu coração e perde o tempo da visitação. É o que eu falo um pouco. Posso falar disso rápido aqui? Não desperdice o tempo da igreja. Eu já falei, você vem na igreja, desliga o celular, foca na palavra, foca naquilo que Deus quer fazer, que às vezes você pode ter uma transformação de coisas. Amém, amados? Deus usa qualquer um, não é porque é o pastor, qualquer um que estiver no altar. Eu venho nos cultos, irmãos. Se eu não estiver viajando e outras coisas, vocês sabem, eu venho nos cultos de quem é minha ovelha. Para que, principalmente das 6:30, vocês já me viram diversas vezes, eu fico no culto aqui, presta atenção. E a maioria dos que ministram aqui são meus filhos espirituais, que com todo respeito, eu que ensinei a maioria das coisas que sabem da palavra. Se eu não ensinei, eu dei o caminho para onde ir. E eu também não paro de estudar, amém? Dificilmente alguém vai me impressionar com conhecimento bíblico, e nem é isso que eu quero. Agora, tem poder que sai deles, tem unção que sai deles, e o Espírito fala através deles comigo. Testifica, confirma, fala, todo mundo. Quem pode dizer amém? Nele sim, melhor eu vir aqui ver uma pessoa mesmo que saiba menos de Bíblia do que eu, mas tem o Espírito, que eu ficar em casa assistindo Netflix, que de lá eu tenho certeza que o Espírito Santo não está naquele seriado. Te garanto. Não estou falando nada contra a Netflix, vocês estão me entendendo aqui, né, amados? Pode assistir TV, olha para quem está do lado e fala, seja sábio. Amém? Amém, amados? Em vez de fazer uma maratona de 70 horas nessas férias de Netflix, leia a Bíblia, 70 horas, as mesmas 70 horas. 7 dias, 10 horas por dia, acabou a Bíblia. Se quiser, escuta ela em áudio, velocidade 2. Também dá o mesmo tempo. Você tranca lá no seu quarto e sai com a Bíblia escutada. Não é muito popular, né? O mais popular é postar seriado. E aí, o que você me sugere de assistir? Amém. Eu não estou aqui para ser popular.
Graças a Deus. Lucas 4:1, leia comigo. Jesus o quê? Não entendi. Jesus o quê? Jesus o quê? Bom, se até o Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo, você não precisa, né? Mas tudo bem. Se ele, que era o Filho de Deus, que não tinha pecado, não conhecia, que era um corpo santo, precisou ser cheio do Espírito Santo, mas, ok, talvez o pastor esteja exagerando. Mas a Bíblia diz que Jesus voltou da onde? E foi guiado no deserto. Esse no deserto é muito bom, que tanto é no deserto de ir para o deserto, quanto tanto é no deserto de estar no deserto sendo guiado pelo Espírito, quanto também é ser direcionado ao deserto. Deixa eu te contar uma coisa, querido, se você estiver cheio de Espírito, você passa por qualquer deserto. Se você for nele guiado pelo Espírito, se for guiado pela sua carne, o que era 40 dias vira 40 anos. A jornada que Jesus fez foi a mesma jornada que o povo de Israel tinha que fazer. Quem está aqui comigo? No sentido de tempo, dias, 40, provação. Agora Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Já dando um spoiler, porque eu vou falar no final do ano, teve 2 que foram guiados pelo Espírito ali. Pelo menos tiveram fé, que a gente vê daquela tribo, que depois são os que entram na terra prometida, Josué e Calebe. Agora outros não. Queridos, se você for cheio do Espírito Santo, você enfrenta qualquer deserto. Se for cheio do Espírito Santo, Satanás pode se apresentar diante de ti e ele vai ser derrubado através da palavra. Amém, amados? Em qualquer necessidade, tirem todas. E fale, Jesus estava com fome, e teve fome, o Filho de Deus, o dono do universo, o dono de todas as coisas, teve o quê? Fome. Não é só fome que você ficou um dia sem comer, nem 2. É fome de 40 dias. É fome. Mas vou contar uma coisa, ele enfrentou o Satanás e venceu ele. Está num deserto? Minha pergunta é, quem está te guiando? Estou numa prova, pastor, estou numa dificuldade, mas quem está te guiando? O Espírito ou a tua vontade ou o seu desejo? Porque se for Espírito, vou te contar, rapidinho esse deserto acaba. Você pode ficar tranquilo, quando você pisar na cabeça do Satanás, os anjos vêm servir você. É o que aconteceu com Jesus, é o que garante a palavra. Quem pode dizer amém por isso? Ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Não, pastor, estou sendo guiado pela minha vontade, pelo que eu quero. Bom, dá aí, olha para quem está do seu lado e fala, aproveita o calor. Quem está aqui? Cheio do Espírito Santo, não tem deserto que você não vai ultrapassar. Não tem inimigo que não vai cair. Quem pode dizer amém? É assim que a gente tem que estar, cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, os dias são maus. Melhor coisa para você é estar cheio do Espírito. Está convicto das coisas que vai acontecer, está consciente de que Deus está com você. Amém, amados? Conseguiu me fazer entender? Estou quase acabando, vai. Agora está começando, agora eu vou começar a ficar a parte boa. Glória a Deus, vai lá. Leia comigo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se... Ok, posso explicar isso aqui ou não? Para onde você inclina é que você cai. Trazendo aqui, ou para o linguajar agora de quem tem mato e corta as coisas. Uma vez eu estava vendo como é que cortava árvore e coisa. Amém, antes? Cortava, tal. Estava perguntando a uma pessoa que cortava a árvore. Aqui da igreja, o irmão, ele falou, pastor, a árvore vai cair para o lado em que ela tiver mais galho. Para onde ela está inclinada, ela cai. Vocês estão aqui comigo, amados? Para onde a árvore engalhou mais, ou ela trançou os galhos contra a árvore, ou ela fez alguma coisa, você pode fazer o corte certinho embaixo, com a inclinação de ângulo da árvore cair. A árvore vai cair para o lado que ela tem mais inclinação. Mais peso, é óbvio, é física isso, não é diferente para nós. A Bíblia também fala, onde cai uma árvore, ali ela fica. Quem está aqui comigo? E o que em Romanos Paulo está falando, ele está falando isso aqui, ó. Porque os que se inclinam para, cogitam das coisas da... Mas os que se inclinam para das coisas porque o pendor, o peso do que vem da carne dá para quê? E o que do Espírito dá para vida e paz. Então, o que eu quero trazer para você nesse fim de ano? Você vai viver o ano que você quiser ano que vem. Depende para onde você se inclinar.
Se a sua inclinação na maioria das coisas, do seu ouvido, do seu coração, do que você escuta, do que você obedece, está para as coisas da carne, fique tranquilo, eu já vou te dizer onde você vai acabar: morte. Se você tender para as coisas do Espírito, vida. O salário do pecado é a morte. Não posso falar que não é verdade isso, irmãos. A morte não precisa ser só necessariamente física, pode ser espiritual, pode ser de diversas coisas, pode ser de sonhos, pode ser de projetos, pode ser de coisas que Deus tinha. Saul tinha uma possibilidade de ser um homem segundo o coração de Deus, de ter a sua tribo abençoada. Sim ou não? Tinha. Mas ele resolveu pender para o quê? Carne. Carne já está caro, vá para o Espírito. Entendeu? Aonde você pender. Então deixa eu explicar aqui uma coisa, estou falando com muita realidade. Vocês estão aqui comigo, igreja? Não, realmente é muito, pastor. Célula, 2 cultos na semana, que exagero. Então beleza. 6 horas dessa semana. Quanto? 6 horas dessa semana. Quantas horas tem um dia? Tá bom. 24. Pega aí teu celular, vê quanto você fica nas redes sociais aí. Só hoje, pega só hoje. Vê se ganhou do culto. Vê se teu foco de atenção foi maior na rede social do que no culto. Faz a média aí. Para onde você pender, é para esse lado que você vai cair. Dá um sorriso de máscara para quem está do seu lado e fala: que dia para vir no culto, hein? Olha para outra pessoa e fala: isso é mensagem de Natal, pastor? Isso é mensagem de Natal. Jesus veio para liberar sobre nós o Espírito Santo. Ele veio para pregar as boas novas. Ele veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. Ele veio para que seus inimigos fossem destruídos. Vocês estão aqui comigo, amados? Quem está aqui? Eu tenho um objetivo de fazer aqui, de fazer o quê? Fazer o que o Espírito Santo faz: desfazer as obras do diabo. E eu tenho que tirar o que estão colocando na tua cabeça fora daqui. Na sua escola, nos lugares que você aprende, nas coisas que você vê na TV, nas coisas que se ensinam, de verdade. Esse é o meu trabalho, esse é o meu e o seu trabalho, é o plano de Deus para a vida de todo mundo que está aqui. Quem pode dizer amém? Ele te dá toda a capacitação do Espírito Santo para você chegar num lugar e ser o estouro, acabar com a obra que o diabo está fazendo na sua família, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua cidade. Eu tenho uma função aqui na cidade: desfazer as obras do diabo como pastor. Como? Equipando um povo, enviando meus filhos, lançando as flechas, levantando altar de adoração, declarando o nome do Senhor. É isso que a gente tem que fazer: desfazendo as obras das trevas, e na minha luta, acabar com a minha carne e pender para as coisas do Espírito. Vocês estão aqui? E não é porque eu sou pastor, é todos nós aqui. Depende do que você quer. Você quer morte ou você quer vida e paz? Olha para quem está do seu lado e fala: para onde você inclinar, é para esse lado que você vai cair, né? Eu prefiro inclinar para cima, que daí eu caio para cima. E eu tenho isso no meu ser. Já casei com uma mulher maior por causa disso. Brincando, agora foi só para quebrar o ritmo, que eu estava meio intenso nas coisas. Quem está me entendendo aqui? Onde eu me inclino? Paulo está falando, ler Romanos 8:5 de novo. Eu estou quase acabando o culto, vai. Porque os que se inclinam cogitam das coisas da carne, mas os que das coisas do... Por quê? Dá para o quê? Mas o do Espírito para vida e paz. Eu estranho quando crente se reúne e não fala de Deus, nem de Jesus, nem da Bíblia, nem das coisas de Deus. Eu estranho mesmo. Vocês estão aqui comigo, amados? E deixa eu contar um monte de coisa para vocês. Na maioria das vezes que eu estou reunido com pastores, com pessoas, eu não fico falando de moto, não fico falando de carro, não tem nada contra essas coisas, não fico falando de futebol. Eu falo das coisas de Deus. Às vezes vara horas ali, e a pastora fica, às vezes ela fala: meu Deus, vai começar a falar. Ainda mais eu, quando eu começo, que eles começam a me perguntar as coisas quando eu vou nos lugares, eu falo: ixi, agora vai até a madrugada. Das coisas do Espírito, que trazem vida e paz. Eu já vi gente falar, às vezes, já vi gente falar: ó, tá resolvida, ó, o que eu precisava de palavra, entendi algo aqui no meu coração. Nem no culto, fora. Quem está aqui? Vocês estão aqui? Pergunta para quem está do seu lado, fala: vai se inclinar para onde, meu? Se inclina para aquilo que é eterno, em nome de Jesus.
Use esses momentos de feriado e o teu momento com Deus para não se encher daquilo que não é de Deus, para não se encher, perdão da palavra, de porcaria, mas se encher do Espírito em nome de Jesus. É que a gente vai para um ambiente onde a gente fica sujeito a um monte de coisa, amados, músicas, sons, imagens, falas, declarações, não sei vocês, mas dependendo do ambiente que você for, graças a Deus minha família é crente, fica mais fácil. Vocês estão aqui comigo? Mas olha para quem está do lado e fala, vai cheio do Espírito. Vai cheio do Espírito. Amém, amados? Nada como ir cheio do Espírito. Você vai cheio do Espírito, alguém fala um negócio atravessado, você fala eu te amo em Cristo Jesus e tal, depois dá uma palavra para a pessoa, já acaba já a alegria. Não é verdade? Já move nas coisas sobrenaturais. Tem que ser assim. Eu estava num ambiente que não era cristão, mas a presença de Deus moveu na mesa inteira. Amém, amados? A pastora até falou, um senhorzinho falando para ela numa situação que a gente estava numa festa, não era de crente nem nada, tal, estávamos lá, N questões, mas o tiozinho chorando para despedir da gente. Mas que coisa mais linda vocês aqui, foi a melhor coisa que aconteceu. Tipo, o quê? A gente jantou aqui junto. Presença de Deus, Espírito Santo de Deus. Vocês estão aqui comigo, amados? Assuntos que edificam. Assuntos que edificam. Para onde você está atendendo? Pergunta para quem está do seu lado. E você, meu irmão? Vai. Acabei agora, acho. É a última? É, né, Hillary? Então vamos lá, leia comigo, último texto. E vamos orar. Primeira carta aos Coríntios 2,14. Ora. Vamos ler mais uma vez. Então vai, o homem. Minha pergunta é, quem discerne o que você vive? De verdade, quem discerne o que você vive? O Espírito de Deus e a sua palavra? Ou o mundo? Ou as suas vontades, ou os seus desejos? Quem discerne o que você vive? O homem espiritual fala, vá ler a Bíblia. Você está cansado, mas acorde mais cedo, leia a Bíblia. Você está cansado, sobrecarregado, mas nós vamos passar essa noite juntos aqui, eu quero conversar com você. O homem natural fala, eu quero dormir, eu não quero fazer isso. O homem espiritual fala, vá para a igreja, escute a palavra, eu tenho algo para falar com você hoje. O homem natural fala, não vou descansar, eu já estou indo demais na igreja, eu estou muito... Quem está aqui comigo? Eu já... Porque é o fim do ano, vamos lá. Vamos lá? Vamos, amados? Não, pastor, eu não posso ir mais na igreja e ficar muito que eu preciso cuidar da sua família. Já ouvi esse discurso. Vou sair da igreja porque é muita atividade, é muita coisa. Já ouvi esse discurso. Vocês estão aqui comigo? Um monte falar com essas coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Cuidado. O homem natural não quer fazer as coisas que são espirituais. Para ele isso é uma loucura. Ele não aceita. Mas o homem espiritual discerne as coisas. O homem espiritual discerne as coisas? Espiritualmente. É uma loucura isso. Vocês estão aqui comigo, amados? É uma loucura agir de um jeito, é uma loucura agir de outro, é uma loucura fazer isso. A minha pergunta é, quem discerne o que você vive? Pastor, você sabe que sua vida é uma loucura? É. Vidas estão sendo ganhas e salvas. Vocês estão aqui comigo, amados? Vidas, vou contar um episódio. Posso? Vocês me permitem em nome de Jesus? Eu fui para Londrina no aniversário da minha mãe. Minha mãe estava fazendo 70 anos. 70 anos. O aniversário era almoço. Foi um dia, sábado, que eu fiquei lá com a minha mãe. Ok. E domingo eu ia almoçar de novo. A gente ficou o dia inteiro no sábado. Era o aniversário dela. A gente ficou lá. E no domingo ia ter mais um almoço com a família. Vocês estão aqui comigo, amados? Ia ter mais um almoço na família. Qual foi a minha agenda? Cheguei sexta-feira, fui ministrar em outra cidade, pregar o evangelho, voltei. Sábado fui, fiquei o dia inteiro lá com a minha mãe. No outro domingo, que horas era o compromisso? No almoço, meio-dia. Então o que eu fiz antes do meio-dia? Fui para a igreja. O que eu fiz quando deu 5:30 da tarde?
Tchau, meus irmãos, amo você, estou indo para igreja. Por que você está falando isso, pastor? Porque para o homem natural isso é uma loucura, mas o homem espiritual discerne as coisas. Quem está aqui comigo? Vocês estão aqui comigo, amados? E eu não estou falando que você tem que sair das coisas da tua família, por favor, me entenda com sabedoria, mas escute o Espírito. O que eu estou querendo dizer é que por lado que eu mais colocar galho é o lado que a minha árvore vai cair. E eu decido se eu quero cair para a direita com as ovelhas ou se eu quero cair para a esquerda com os bodes, que é o que diz a palavra, tá? Não estou falando nada assim, mas é o que... Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala, quem discerne as coisas que você vive? Se for um homem natural, o meu vai falar um monte de coisa. Que loucura, você leva os seus filhos para o lugar, essas crianças ficam em conferência, fica um monte de coisa, desgasta as crianças. O espiritual fala, esses meninos são colocados em ambiente profético, em lugar de unção, com gente colocando a mão neles, com gente abençoando eles, com coisa entrando dentro deles, com palavras sendo ministradas dentro deles. Aí eu pergunto, quem discerne o que você vive? Você é um fanático. Posso ser. Mas eu não pago R$150 para assistir um jogo. Mas eu pago para ir numa conferência. Vocês estão aqui? Olha para quem está do seu lado e fala, o que o Espírito te fala? Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se você está me ouvindo aqui pela primeira vez, querido, essa palavra falou com você. Se você aguentou ficar até o final dessa palavra, que ótimo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu quero ministrar a sua vida em nome de Jesus. Como pastor, a primeira coisa é se entregando completamente para Jesus. Você que está aqui nunca entregou sua vida para Jesus, faça isso comigo também em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero nesse momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço que o Espírito Santo me direcione o caminho que eu devo andar, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glórias a Deus. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas que fez essa oração aqui, Pai, que elas possam ser acolhidas, recebidas por Ti. Quem ouvir essa oração pela internet, em nome de Jesus, procure uma igreja, que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode fechar a internet aí, em nome de Jesus. Obrigado. Vamos orar? Preciso